Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro das origens, também trata da origem da família. Nessa noite eu quero falar sobre 10 motivos que levam o casamento ao fracasso. O assunto é emblemático e ele é também de suma importância, uma vez que todos nós queremos triunfar nessa área. Leiamos o texto sagrado. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. E disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Amém? Vamos orar. Confirma, Senhor, e abençoe a palavra que lemos nessa hora. Dá, ó Deus, ao servo que fala a iluminação e a instrumentalidade do Teu Espírito. E a cada vida e a cada casal eu peço que o Senhor unja os seus ouvidos, os seus corações, para que a palavra dessa noite caia em boa terra. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Tome assento. E viveram felizes para sempre. Vamos dizer juntos? Aumenta, por favor, meu retorno, filho. E viveram. Essa é uma frase de impacto, mas que nem sempre corresponde à realidade. Há uma coisa que nós precisamos aprender, é que a felicidade no casamento não é automática. Não é um simples fato de se casar que se alcança a felicidade. A felicidade é algo construído diariamente, através da renúncia e através da dedicação de ambos. A felicidade ela é construída dentro do lar, de modo que é necessário que o casal considere a sua responsabilidade. Sei que ninguém se casa pensando ou desejando fracassar. 80% dos americanos acima de 18 anos de idade elegeram como desejo número 1 da vida uma família feliz e bem-sucedida. É interessante que essa resposta foi escolhida entre algumas outras. Incluía-se ali, por exemplo, uma carreira bem-sucedida, incluía-se ali ganhar dinheiro, ou seja, a maior ambição ainda é possuir uma família bem-sucedida, é ter um casamento feliz. Mas vocês sabem que nem sempre isso acontece. 50% dos casais que vêm sorrindo para o altar passam a vida inteira chorando. É uma realidade dramática. Muitos casais estão sofrendo ao invés de desfrutarem da felicidade. Por que isso acontece? Desejamos a felicidade, objetivamos a felicidade no casamento, mas nem todos os casais a alcançam. Onde que está o problema? Qual é a raiz do problema? Essa noite eu gostaria de considerar, antes de tudo, essa primeira família que Deus constituiu e que Deus colocou lá no paraíso, no Éden. A Bíblia diz que Deus criou o lar. O Gênesis, no capítulo 2, fala detidamente sobre o 6º dia da criação. Depois de Deus haver criado o seu mundo perfeito, depois de Deus haver criado o homem, a coroa da criação, a Bíblia diz que Deus então vai atentar para uma coisa que era necessária, a família. Interessante que Deus já havia se certificado de que tudo era bom. Ele olhou o mundo que criara e disse: eis que era bom, diz a palavra. Era bom, mas não estava completo. A Bíblia diz que Deus sondou o coração daquele ser que ele havia criado e observou que havia ali uma lacuna, uma falta, alguma coisa faltava. A Bíblia diz que Deus já havia trazido ao homem todos os animais para que ele desse nome. E enquanto Adão dava nome aos animais, ele foi percebendo uma coisa:
cada animal que chegava para receber o seu nome, chegava acompanhado do seu par. Por exemplo, vinha um gato e uma gata, não é isso? Vinha um cachorro, uma cadela, um boi, uma vaca, assim sucessivamente. Todos vinham formando um par. E enquanto ele dava nome aos animais, o homem percebeu que para ele não havia par. A Bíblia diz que para ele não havia algo que correspondesse. Não havia algo que combinasse, encaixasse. Faltava uma peça. E é interessante, irmãos, que é Deus quem percebe essa falta. A Bíblia diz então que Deus vai fazer o homem adormecer e de uma das suas costelas, Deus vai trazer à existência a sua mulher, a sua companheira. É interessante que a iniciativa de tornar a vida do homem plena parte do Criador. Mas observe, há algo interessante nessa história. Alguém me pergunta, com certa insistência, pastor, por que será que Deus não fez simultaneamente a mulher quando fez o homem? Por que Deus permitiu que o homem vivesse só durante algum tempo? Por que a mulher não foi criada juntamente com ele? Só acredito numa razão para isso. Para que o homem percebesse a falta que ela fazia. Para que o homem então pudesse valorizá-la. Ele sabia o que era estar só. E agora ele sabia o que era ter companhia. O homem então poderia olhar para sua mulher e valorizá-la. Creio que também é isso que Deus almeja para cada um de nós. Durante um tempo da nossa vida estivemos sós, agora temos companhia. Então é importante que nesse tempo da vida em que estamos acompanhados, que nós valorizemos a pessoa que Deus colocou ao nosso lado. Porque a nossa vida nunca será plena, do ponto de vista teológico, enquanto nós não tivermos a companhia de um cônjuge. Então valorize a pessoa que Deus colocou do seu lado e, em particular, os maridos valorizem as suas esposas. Algumas coisas importantes para a gente pensar a respeito daquele primeiro lar que Deus colocou lá no paraíso. Há pelo menos 5 verdades rápidas que eu quero comentar com vocês. A primeira é que eles foram unidos pelo Senhor. Foi Deus quem os aproximou. Foi Deus quem os ligou. Foi Deus quem os uniu. A base da felicidade de toda a família reside nesse fato, de que os casais tenham sido unidos pelo Senhor, tenham sido aproximados por Ele. E aquele lar, vocês conhecem, era um lar feliz, porque tinham sido unidos e tinham recebido a bênção do Senhor já no princípio. Uma outra verdade é que eles viviam harmonicamente. O lar desse casal era descrito como sendo um paraíso. Não havia querelas, não havia diferenças. Este lar era um lar harmônico. A relação era harmônica. De modo que lá na entrada do paraíso, bem que poderia estar uma placa. Aqui vive uma família feliz. Era um casal que vivia harmoniosamente. Uma outra verdade é que eles viviam satisfeitos. Interessante, não tinham uma casa como a que nós temos hoje. Não tinham bens, não tinham móveis, eletrodomésticos, não tinham dinheiro, ações, mas viviam felizes e satisfeitos. E aqui está uma grande verdade. A felicidade de um lar, a felicidade de um casal, a felicidade de uma família não depende das coisas que possui. A felicidade de uma família reside e está ancorada na pessoa daquele que os uniu, que é o Senhor. Se nós perdermos o foco de que a felicidade não está nas coisas ou a felicidade está em Deus, nós perderemos muito daquilo que Deus objetivou para o casamento. Outra verdade, a Bíblia diz que eles viviam nus, não tinham roupas, mas não se envergonhavam. A Bíblia está dizendo que havia inocência, não havia maldade, havia simplicidade no coração do primeiro casal. A Bíblia diz mais, e o mais importante de tudo, é que eles gozavam de uma comunhão diária com o Senhor. Todos os dias, vocês já pararam para pensar sobre isso? Deus os visitava. O Senhor, na viração do dia, passava todos os dias na casa de Adão e Eva. Ia se certificar de como foi o dia deles.
Eles podiam falar para Deus e contar as novidades do dia. Aquela comunhão era uma comunhão diária. Muitos casais hoje têm a comunhão com Deus semanalmente. Alguns de vez em quando. Mas aquele casal desfrutava de uma comunhão diária com o Senhor. Precisamos estreitar essa relação com o Senhor. Mas agora olhe. Essa relação que é um modelo de perfeição. Esse lar que é um modelo desejado por todos nós. Em algum momento sofreu um abalo. Aquela relação tão perfeita foi estragada de algum modo. E é isso que me interessa hoje à noite. Uma relação perfeita, uma relação que começou tão bem, como começou a relação de muitos aqui. Muitos começaram o casamento enamorados, cheios de sonhos, cheios de ideais. Mas em algum momento da caminhada, perderam o sentimento. Não sabem aonde o perderam. Essa semana foi tratado aqui das dracmas, o pastor Celso, a Fátima. Coisas que a gente perde pelo caminho e não sabe onde perdeu. Aquele casal perdeu alguma coisa. E coisas que são essenciais para a felicidade do casamento. Há pelo menos 3 erros ou 3 problemas que se manifestaram naquele lar e que continuam na base de muitos lares ainda hoje. Primeiro grande problema que eles viveram, a emancipação da mulher. A emancipação da mulher não é um fenômeno moderno, não é um fenômeno de 1960 para cá. A emancipação da mulher começou lá no Éden. Porque a Bíblia diz que quando Satanás entrou sorrateiramente lá naquele jardim, e interessante que até Gênesis 2 tudo é muito bom, mas a partir de Gênesis 3 o mal está presente. Satanás vai penetrar lá no jardim e vai induzir a mulher ao pecado, à desobediência. E vocês sabem, a mulher vai tomar do fruto e ela vai tomar uma decisão unilateral. Ela não consulta seu marido, ela não pergunta, ela não indaga, ela não dialoga a respeito daquele assunto. Ela toma uma decisão e pronto. A emancipação, a mulher tomando decisões sem a consulta ao seu parceiro de vida a 2. A emancipação é um problema. A palavra de Deus, o apóstolo Pedro recomenda que vivamos no lar uma vida em acordo. Em acordo significa não fazemos nada sem conversarmos antes. Em acordo significa toda decisão em casa será partilhada por nós 2, embora reconheçamos a importância e a prevalência da decisão do marido e do pai, uma vez que Deus o colocou como cabeça. Mas é importante que toda decisão seja a 2, mas a decisão aqui começa por uma só. O segundo grande problema que causou abalo naquele lar foi exatamente a ausência do marido. A Bíblia diz que quando a mulher foi tentada, e a Bíblia diz que Eva foi tentada pelo mal, a Bíblia diz que Adão não estava presente. Não sabemos o que ele estava fazendo. Não sabemos se ele estava cuidando de alguma atribuição no jardim. Mas o fato é, ele não estava junto da sua esposa. Esse é um dos grandes problemas da nossa época. As pessoas estão ficando sozinhas mesmo casadas. Interessante, um dos reclamos de muitas mulheres é: me casei para ter companhia e parece que estou mais só do que quando estava solteira. Adão estava longe. Onde estava ele? O que estava fazendo? Por que não estava junto de sua esposa? Foi por causa dessa ausência que talvez Satanás tenha encontrado oportunidade. Porque enquanto ele estava próximo, não houve tentação. A tentação só ocorreu quando houve distância. Nós temos que encurtar as distâncias na nossa casa. Nós temos que cuidar daquilo que está nos afastando do nosso cônjuge, daquilo que está criando obstáculos entre nós e ele. Deixa eu abrir um parênteses aqui importante. Nossas casas estão ficando super aparelhadas. Antigamente, quando eu era criança, não faz muito tempo assim, eu dizia que eu sonhava muito em ter uma casa e na minha casa ia ter uma televisão, ia ter uma máquina de lavar, ia ter um telefone, e se tivesse um carro, eu já me julgaria uma pessoa rica. Esse era o meu conceito de riqueza lá na minha infância. Só que hoje em nossas casas não temos uma televisão. Temos quantas? Várias. Uma em cada cômodo. E sabe o que é interessante?
é que todas as televisões são ligadas simultaneamente no mesmo programa e cada pessoa está num cômodo assistindo as mesmas coisas. São distâncias. As pessoas não querem interagir. Os casais não querem ficar juntos. Mas foi para ficar junto que Deus os uniu. Devem fazer todas as coisas juntas, comerem juntos, verem televisão juntos, passearem, fazerem todas as coisas, e não separadamente. Há uma tentação da gente colocar mais um aparelho. Eu recomendaria a vocês, vendam, doem, não é? Mas fiquem com um só, assim vocês vão ser forçados a ficar sempre juntos. Mas o terceiro problema é o principal de todos, a desobediência a Deus. Olhem para mim, por favor. Deus estabeleceu a família. E Deus sabe tudo sobre família. Deus tem um modelo de família na palavra. Quando nós seguimos as orientações dele, tudo dá certo. Mas quando nós rejeitamos a voz de Deus, a orientação dele, inevitavelmente nós estamos indo num caminho que vai dar em acidentes. Foi o que aconteceu a esse casal. Deus lhes deu a palavra, a orientação, disse o que era seguro e o que não era. Mas em algum momento eles se deixaram levar pela cantilena de Satanás e começaram a questionar a palavra do Senhor. Há muita gente hoje, inclusive nas igrejas, questionando a palavra do Senhor em vez de obedecê-la. Isso foi para antigamente, pastor. Isso não é mais para a nossa época. Isso não se aplica ao meu casamento. Como não? É a palavra do Senhor e a palavra do Senhor é imutável. Os princípios que Deus elegeu lá na fundação do mundo continuam válidos para hoje. Mas por causa da desobediência, por causa do questionamento à palavra do Senhor, aquela família experimentou algumas tragédias. Prestem atenção a algumas coisas que eu vou falar a vocês. O pecado não afetou apenas a natureza, e a natureza está gemendo debaixo do pecado. Nós temos visto alguns fenômenos naturais, que chamamos de naturais, mas que na verdade são efeitos do pecado original. Aquela devastação das cidades americanas essa semana com os tornados, é a natureza gritando. Paulo diz que a natureza está gemendo. Seca num lugar, enchente em outro lugar, frio demais aqui, calor demais ali. Parece que a natureza está se contorcendo, e a Bíblia diz que a natureza se contorce com as dores do parto. Isso é por causa do pecado. O pecado afetou a natureza. Mas o pecado não afetou só a natureza, ele afetou as relações. Afetou a relação do homem com o seu Criador. Porque a Bíblia diz que eles que viviam em comunhão, agora o homem é afastado da presença de Deus e separado dele. Afetou a relação do homem com sua mulher. Eles viviam harmonicamente em casa e agora a Bíblia relata no capítulo 3 que há acusações. Há conflitos, há problemas. Afetou a relação também dos membros da família. Não fosse o pecado, a Bíblia não diria em Gênesis 4 que Caim matou Abel. Não fosse o pecado, lá no capítulo 3, não diria Gênesis 6 que os homens casavam-se, davam-se em casamento, falando sobre a quebra do aspecto sagrado da família. Afetou as relações. E desde então, irmãos, a família tem vivido alguns dramas e que dá origem ao sermão dessa noite. Observem que o primeiro lar, a primeira família, foi abalada por causa de 3 grandes problemas. Esses 3 grandes problemas levaram aquela família de roldão. Você vai me dizer assim, pastor, 3 é muito pouco, 3 é insignificante. 3 pode ser um número pequeno, mas não é insignificante. É um número para se considerar. Semana eu estava lendo sobre as grandes sequoias lá da Califórnia. As maiores árvores do mundo, imponentes. Mas eu fiquei impressionado que são pequenos besouros que jogam aquelas sequoias no chão. 3 é para considerar. É pouco, mas é significante. O que derruba as maiores árvores do mundo são pequenos besouros. O que destrói muitos casamentos são pequenas coisas que a gente precisa considerar. Agora vejam, o mundo que vivemos agora é muito mais complexo do que aquele que vivia Adão e Eva.
O mundo que vivemos hoje é muito mais perigoso do que aquele. E por causa disso, os problemas que assolam os nossos lares são muito maiores do que aqueles. Não são apenas 3. E eu quero enumerar 10 essa noite. E quando eu falo de 10 principais motivos, eu não estou esgotando matéria, não estou dizendo que é apenas 10. Mas eu estou apontando aqueles que eu julgo, na minha visão, os principais. 10 motivos que levam o casamento ao fracasso. O primeiro deles, falta de comunicação. Comunicação precária. Comunicação com ruídos dentro do lar. Nesses 24 anos de vida ministerial, atendendo a tanta gente e aconselhando a tanta gente, essa talvez seja a principal das queixas. Diálogo. Falta diálogo em minha casa. E quando se fala, não se fala a verdade, ou não se fala toda a verdade, ou não se fala de uma forma construtiva. Falta de comunicação. É preciso bastante humildade para tratar desse assunto. Porque a gente precisa fazer um exame introspectivo da nossa vida e do nosso lar. Como que você classificaria a comunicação na sua casa? Clara, objetiva, parcial, superficial, inexistente. O grande problema em nossas casas é que falta a comunhão de palavras. Nós sabemos pela psicologia que a fala é responsável pelo desenvolvimento do ser. Mas a fala não é importante apenas pelo desenvolvimento social. A fala também é importante para a família. Não pode haver bom casamento se não há palavras, se não há fala, se não há comunhão real de palavras. Nós precisamos falar e infelizmente às vezes não falamos. Muitas vezes nos limitamos a falar aquilo que não pode deixar de se falar. Fala-se apenas o essencial. A bem da verdade, alguns têm mais facilidade para falar do que outros. O que a gente recomenda? Que não se fale? Não. Que se criem meios para que a comunicação se efetive. Por exemplo, há mulheres que têm mais facilidade para se expressar do que o marido. O que o marido deve fazer? Encontrar algum meio. Deve-se criar um ambiente para que o diálogo surja nessa casa. Porque se não fizerem isso, irmãos, o casamento vai ficar sufocado pelos problemas. No início do casamento nós tínhamos algumas dificuldades de comunicação. E nós encontramos um meio para superar isso. Começamos a escrever. Então nós escrevíamos e deixávamos o outro ler. E aí então um caminho estava aberto para o diálogo. Eu não sei qual é o meio que vocês vão encontrar para superar essa dificuldade. Mas a dificuldade de diálogo precisa ser vencida. O que a gente não pode é ficar vivendo dentro da mesma casa sem conversar. Sem dialogar, sem expor dificuldades, sem expor inclusive insatisfações. Agora, há 3 coisas que vocês precisam pensar, nós precisamos pensar, quando tratamos da comunicação do lar. Se a gente quer estabelecer diálogo construtivo com o cônjuge, há 3 coisas que a gente tem que evitar. A primeira, sarcasmo. Já vem você com essa conversa de novo. Começou o diálogo assim, matou. Nunca comece com um sarcasmo. Humor exagerado. Existem horas para a gente brincar e existem horas para a gente falar de coisas sérias. E quando a gente se assenta como casal para conversar sobre dificuldades, nessa hora não cabem brincadeiras. Mas há um terceiro obstáculo à comunicação, que é ressentimento. Coisas pequenas que ficaram lá atrás, coisas que foram acumuladas ao longo do tempo e que foram gerando bloqueios entre o casal. Eu fiquei impressionado com aquela matéria publicada no Jornal do Brasil sobre um casal lá de Unai, Geraldo Pires e Sebastiana Castro, casados há mais de 50 anos, 12 filhos, mais de 30 netos e não sei quantos bisnetos, vivendo dentro da mesma casa, mas há mais de 35 anos, não trocavam uma só palavra. Chamavam os filhos, diga para sua mãe isso. Ela responde através do filho, diga para o seu pai isso, sem palavras. Gente vivendo dentro da mesma casa por causa de ressentimentos deixaram de se comunicar. A comunicação é essencial
para a felicidade do lar, para a felicidade do casal. O que fazer, pastor, quando a comunicação cessa? A gente precisa pedir ao Senhor ajuda para que seja restabelecida a fala. A fala é um dom de Deus. Deus nos deu a fala e ela precisa ser restabelecida. Louvo a Deus porque quando leio os evangelhos, eu leio que Jesus também curou pessoas mudas e as fez falar. Talvez nós precisemos de um milagre, que ele aconteça, mas que haja comunhão de palavras, que haja diálogo sincero e verdadeiro. Agora deixa eu dizer uma coisa a vocês. Falem sempre a verdade, porque a palavra do crente qual é? Sim, sim e não, não. E a Bíblia diz que o que passa disso é de procedência maligna. O diálogo do casal deve ser sempre verdadeiro, sem subterfúgios. Mas fale a verdade sempre com amor. Colossenses 3,14, a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Colossenses 4,6, Paulo vai dizer que a palavra seja sempre com graça, para ministrar nos corações. Nunca esqueça a delicadeza ao falar. Nunca fale com rancor. Nunca fale para machucar. Fale para consertar as dificuldades em casa. Como eu disse domingo passado, nunca ataque o cônjuge, ataque o problema. Só assim vocês vão vencer as dificuldades nessa área. Segundo motivo que leva o casamento ao fracasso. Falta de quê? Controle financeiro. Nós vivemos numa sociedade capitalista, em que nós somos pressionados pelo consumo. Conversavam com o William domingo passado sobre isso. Essa pressão de consumo que a gente vive. Porque o status de uma pessoa hoje é medido pelo quê? Pelo carro em que ela anda, pela roupa que ela veste, pela casa em que ela mora, pelos bens que ela exibe. De modo que quando alguém não tem isso, se sente inferiorizado e precisa ter. Esse é o grande dilema para muitas famílias hoje. Nós temos que lembrar da simplicidade dos nossos pais. Lembrarmos da casa em que nós fomos criados. Muitos aqui foram criados em casas simples, com poucos móveis, com poucos bens, mas são testemunhas da felicidade dos seus pais. Hoje nós vivemos em casas cheias de coisas, mas muitas vezes pressionados por dívidas. Nós precisamos pedir ao Senhor a graça de cumprirmos Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. A única dívida do casal deveria ser esta, o amor, nenhuma outra coisa mais. Mas aí nós vivemos essa pressão, tem que comprar. Nós assistimos as propagandas na televisão e ali está envolvida uma máquina que nos faz e nos tenta convencer de que precisamos das coisas para sermos felizes. Contrariando o princípio bíblico. A felicidade não está nas coisas, a felicidade está em Deus. O mais importante não é ter coisas, é ter caráter. E a Bíblia diz que caráter é mais importante do que riquezas. O que a gente precisa pedir a Deus nessa área? E aí eu vou dar aqui algumas recomendações. Pode ser que eu esteja falando para a gente aqui que está com problema nessa área. Família pressionada por dívidas que foram contraídas. Muitas delas em coisas supérfluas. Em coisas que não eram necessárias, em coisas que não eram essenciais. O que fazer quando a gente está diante desse quadro? Eu daria 3 sugestões. A primeira, chame o seu cônjuge e ore com ele. Não ore por ele, ore com ele. A Bíblia diz que tudo o que vocês concordarem na terra, acerca de qualquer coisa, Deus vai ouvir. Falem com o Senhor, chama seu marido, chama sua esposa, diga que nós precisamos orar sobre isto. Precisamos da intervenção de Deus nessa área. Deus ainda orienta e orienta a área financeira, porque também a área financeira Deus a domina. Deus conhece os padrões de excelência. Quando nós lemos lá, irmãos, e viu que era muito bom, nós estamos diante de ISO 9000, ISO 14000. Deus é capaz de certificar as coisas melhores. Ele conhece padrões de excelência. Peçam a Deus também a capacidade para discernir a diferença entre desejo e necessidade. Vocês sabem que muitas das coisas que a gente faz e compra, a gente compra porque deseja, não porque precisa. Dr. Russell Shedd, falando aos pastores, em 90, lá no Retiro dos Pastores em Rio Bonito, disse que seu pai viu um shopping center pela primeira vez em 1955. E ele disse, eu não sei para que tanta porcaria
que a gente não precisa no mesmo lugar. Eu sei que há muitas coisas boas lá, mas a verdade é que muitos de nós olhamos aquilo com um grande encanto, aquelas vitrines iluminadas, expostas de uma forma estratégica. Há psicólogos ali, irmãos, trabalhando técnicas para nos convencer de que nós precisamos daquilo. Peça a Deus discernimento nessa área. E mais do que tudo, coloquem as coisas em ordem de prioridade. A Bíblia diz que há um princípio que rege a vida financeira de qualquer pessoa. E o primeiro princípio que rege isto é a prática da entrega dos dízimos e das ofertas. Se uma família quer ser bem-sucedida, não quer experimentar necessidades e quer ver janelas dos céus se abrirem, precisa experimentar a bênção do dízimo, de dedicarem os princípios e as primícias do Senhor em sua casa. Então façam isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Seu lar não pode ser quebrado por causa de dificuldades financeiras. Muitos lares hoje estão se quebrando exatamente por causa de problemas. A família de Jó parece que era uma família muito feliz, mas quando os problemas financeiros apareceram, parece que o casamento entrou em colapso. A mulher de Jó parece que não suportou a mudança de status. As dificuldades financeiras não são para nos separarem, mas para nos unirem ainda mais. Una-se ao seu cônjuge nessa hora. Terceiro, incompatibilidade de gênios. Quando alguém não tem uma desculpa melhor, sai com essa. Não é? Eu me separei de fulano porque nós temos o quê? Incompatibilidade. E alguém se casa com alguém que tem o mesmo temperamento. Não é exatamente o oposto que nós procuramos? Como que procuramos o oposto e depois dizemos que vamos nos separar porque ele é o oposto? Não foi exatamente isso que nos atraiu na pessoa? Então, incompatibilidade de gênios nunca será a justificativa para o casamento, ou para o fim do casamento. Sabe por que o casamento acaba, irmãos? Não é por diferença de temperamento. Casamento acaba por causa de egoísmo. Porque as pessoas não querem mudar. As pessoas não querem se adaptar. Sabe qual é o mito que muita gente traz na cabeça quando vem se casar? Depois que eu me casar com ele, eu vou mudá-lo, eu vou dar um jeito nele. Se você casou para mudar alguém, se prepare para o fracasso. Porque no casamento nós não mudamos o outro. Ou no casamento nós nos adaptamos ou não há felicidade possível. E essa história diz assim: você me conheceu assim, eu já era assim, meu pai me aturava, você vai ter que me aturar. Isso é conversa fiada, irmãos. A psicologia diz que o homem é um eterno vir a ser. Ou seja, você pode mudar, você pode se adaptar. A gente se adapta a um novo lugar em que vai morar. A gente se adapta a um novo ambiente de trabalho. A gente se adapta a tantas situações novas da vida. A Bíblia então está dizendo que você também pode se adaptar ao cônjuge. Pedir graça ao Senhor para se ajustar a Ele, mas nunca usar isso como desculpa para o fim do casamento. Quarto, divergência acerca dos filhos. Filhos são bênçãos no casamento. A Bíblia retrata os filhos como sendo a herança do Senhor. Significa que filhos enriquecem a vida de um casal. Um lar sem filhos normalmente é um lar muito triste, não é? É por isso que quando os filhos vão embora, vão estudar, vão trabalhar, muitos casais entram em depressão, porque a presença dos filhos dá muita alegria ao lar. Mas sabe de uma coisa? Filhos que muitas vezes são bênçãos, algumas vezes são transformados em problemas. Tem muita gente com problema no casamento e o problema, segundo eles, é os filhos, ou se originou por causa dos filhos. Isso porque ambos querem criar os filhos de modo diferente. O pai quer tratar o filho ou educar o filho com a educação lá de 1930. A mãe quer educar o filho com os conceitos da modernidade. Ele quer o filho muito preso, ela quer o filho muito solto. Vai haver o quê? Conflito. Ou talvez porque haja preferências no lar. Aqueles lares em que há o queridinho do papai e o queridinho da mamãe. A mamãe gosta mais desse, o papai gosta mais daquele. Me parece que esse foi o problema.
lá no lar de Isaac e Rebeca. Olhem para mim, por favor. Isaac e Rebeca ficaram 20 anos casados sem filhos e orando ao Deus para ter filhos. Eles pensavam que quando os filhos chegassem, eles se uniriam ainda mais. Mas sabe o que é interessante? 20 anos depois, Deus atendeu e deu o filho a eles. Mas os filhos, em vez de uni-los, parece que os separou. Houve conflitos naquela casa. E tudo tinha a ver com a questão de preferências. A Bíblia diz que Isaac amava mais a Esaú. Rebeca amava mais a Jacó. E sem perceber, irmãos, criaram um clima de rivalidade entre os irmãos. Em vez de eles crescerem como amigos, eles cresceram como rivais. Não fosse a intervenção de Deus, essa história teria terminado muito mal. Nós temos que pensar seriamente nos nossos filhos. Eles são bênçãos, não são problemas. Se está havendo problema, o problema não são eles, mas a forma como nós temos tratado a questão dos filhos em casa. Peça a Deus sabedoria para colocar as coisas no devido lugar, para que seus filhos não sejam a razão da separação de vocês. Quinto, interferências externas. Quem é aquela ali, irmãos? A sogra. Aliás, quem não leu o editorial de hoje deveria ler os 10 mandamentos da sogra. Quem leu? Gostaram? Tem gente dizendo, tomara que a minha sogra tenha lido. E se ela não está aqui hoje, eu vou guardar um boletim para ela. Irmãos, esse é um dos princípios muito importantes para a família. Interessante que Deus criou Adão e Eva, e a primeira coisa que Deus lhes disse foi isto: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. O princípio da felicidade do lar é exatamente este. Começa com abandono. Eu sei que é difícil. Alguém que criou aquele filho com tanto carinho, com tanto amor, de repente veio uma moça e carrega o filho. Ai, levou meu filho. E aí eu vou disputar com ela. Eu vou cozinhar melhor do que ela. Eu lembro que quando casei eu ia visitar a minha mãe dizia assim, seu quarto está arrumado e a sua cama está arrumada. Eu disse, mas eu não preciso. Interferências externas, irmãos. Há muita gente que permite isto. Permite que o seu lar seja invadido por outras pessoas. Deixam que outras pessoas opinem na forma do seu lar ser administrado. E isso é um problema. Deixará seu pai e sua mãe é uma ordem tão importante que ela é repetida 3 vezes na Bíblia. E vocês sabem que tudo que é repetido 3 vezes na Bíblia é um princípio elementar, e esse é um princípio elementar. É a garantia da felicidade do lar, da felicidade do casal. Mas o que acontece normalmente? Muitos se recusam a romper com a dependência dos pais. Casam-se, mas continuam vivendo como se dependessem dos pais. E isso cria problema em casa. Mas pior do que isso, é que parece também tem muitos pais que gostam de interferir. Os filhos parece que às vezes têm um problema em casa, correm para a casa dos pais, e os pais dizem, não, fica aí uns 2, 3 dias, esfria a cabeça, depois você vai para a sua casa. Esfria a cabeça? Não. O que os pais têm que dizer? Cadê seu marido? Cadê a sua esposa? Vá para a sua casa, sente-se com ele, resolva o problema. Vocês agora são uma família, peçam orientação ao Senhor. Nunca, irmãos, interferir. Há um princípio que eu gostaria que vocês levassem hoje no coração, e é este: pais não podem viver a vida dos filhos, e filhos não podem viver a vida dos pais. Vamos repetir juntos? Filhos não podem viver a vida dos pais, e pais não podem viver a vida dos filhos. Seu filho cresceu, casou, deixa ele seguir a vida. Alguém disse que quando os filhos se casam, é semelhante a uma cena de galinhas que chocaram ovos de patas, ou de pata. A galinha chocou, os ovos se partiram, saiu de lá o pintinho. Ele é pinto, ele não é galinha, não é filhote de galinha ou pinto de galinha, sei lá o que for.
Como ele é pato, ele vê a lagoa, o que ele faz? E a galinha fica lá na beirada, lá, cacareja, tentando chamá-lo, mas ele não é, ele é pato. Ele segue seu caminho. Casamento é isso. Um dia, seus filhos vão seguir o caminho. Você vai ficar aqui cacarejando, chamando. Mas ele tem que seguir a sua vida. Deixa ele seguir a sua vida. O melhor presente, o maior presente, o mais caro presente que os pais podem dar aos filhos no casamento é o presente da independência. Vamos para o 6º. Falta de parceria. Muitos se casam, mas querem continuar vivendo como se fossem solteiros. Meu carro, meu dinheiro, tudo é meu. Aquele ali é o seu, esse aqui é o meu. Até arriscam a marca assim no colchão para dizer qual é o espaço de cada um. Pergunta que eu faço sempre é esta: para que você se casou? Porque casamento é parceria. O princípio da criação é esse: deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Daqui para frente não são dois, daqui para frente é um. Nós formamos uma unidade. Cuidado com a separação e com essas exclusividades, porque elas minam a base do casamento. 7º, infidelidade conjugal. É um dos principais motivos para a destruição e fracasso das famílias. A infidelidade é devastadora para o casamento. As estatísticas dizem que 63% das mulheres, 75% dos homens são infiéis aos seus cônjuges. A infidelidade está presente em muitos lares, mas a infidelidade é perniciosa. A infidelidade acaba com o casamento. É verdade que vivemos hoje numa sociedade mais tolerante. A sociedade já não vê com aqueles olhos que via antes a infidelidade, até criou alguns expedientes para perdoar. Mas a gente precisa conservar-se na palavra. A infidelidade é condenada por Deus. E a Bíblia diz uma coisa muito séria: os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Você se casou, deve ser fiel ao seu cônjuge. Você assumiu um compromisso diante de Deus, você deve manter esse pacto de fidelidade e nunca invadir ou permitir que alguém invada a privacidade do casal. Há um dos livros da Bíblia, um dos mais belos que eu encontro, que descreve a relação harmônica e bastante romântica de um casal, o livro de Cantares. Um livro que descreve com tanto romantismo e com tanta paixão a relação de um casal que quase foi excluído do cânon sagrado, porque disseram: nossa, esse livro fala de sexo, isso aqui não deveria estar na Bíblia. Mas Deus permitiu que ali estivesse, para mostrar que o problema do casamento não é a intimidade sexual. É para mostrar para os casais que o problema do casamento estão em outras coisas que podem minar e destruir. Isso é uma das coisas que eu acho lindo no livro de Cantares. É o modo como eles retratam o casamento. Jardim fechado és tu, amada minha. O casal vê o casamento como um jardim fechado, secreto, em que somente o cônjuge tem a chave. Eles se veem como um manancial de águas recluso. Ou seja, só o cônjuge pode beber dessa fonte, ninguém mais. Casamento é isso. É um lugar fechado, somente o cônjuge tem a chave, somente ele pode experimentar, ninguém mais. A fidelidade mantém, estabelece o casamento e a infidelidade o destrói. E o que acontece, e o que deve acontecer quando a infidelidade é encontrada no casamento? Só há duas possibilidades. A primeira, o divórcio. A Bíblia ampara a única regra de exceção na Bíblia, cláusula de exceção para o divórcio, é a infidelidade conjugal. Segundo, pode haver perdão e a restauração do casamento. Só duas possibilidades em relação a ele. Mas eu vou caminhar para o final. 8º, falta de amor. No casamento é possível começar bem e terminar mal. É possível começar cheio de amor e terminar com bastante amargura e ressentimento. Casamento é uma coisa interessante. Muitas das pessoas chegaram aqui namoradas e de repente estão rivalizando porque acabou o amor.
Pensemos sobre isso. O reverendo Hernandes Dias Lopes disse que, algum tempo atrás, atendendo lá em sua igreja em Vitória, chegou uma jovem senhora, ela estava com as mãos rasgadas, sangrando. E ele perguntou: o que foi isso? Ela disse: eu briguei com meu marido. Ele então lhe perguntou: mas há quanto tempo a senhora está casada? Ela disse: eu estou casada há 2 meses. 2 meses? Eu li também de uma outra jovem casada e disse: nunca fui feliz no meu casamento. Quanto tempo você está casada? Disse ela: 6 meses. Sabe qual é o problema? Está faltando amor nos lares. Mas amor é uma dádiva divina. Amor não é uma qualidade inerente a nós. Amor é algo que Deus coloca. E se há uma coisa, e eu vou dizer isso para vocês como testemunho particular, a cada noite, quando eu vou dormir, uma das minhas orações, uma das minhas petições a Deus é esta: Senhor, renova a cada dia o meu amor pela minha esposa. Ajuda-me a amá-la mais hoje do que eu amei ontem. Eu peço que Deus faça isso, isso é um milagre. Porque é Deus que coloca o amor nos corações. O apóstolo João, o apóstolo do amor, disse que Deus derramou, Ele colocou o amor nos corações, que Ele coloque nos vossos. Renovem. Mesmo que você tenha 30, 40, 50 anos, você pode amar o seu cônjuge hoje mais do que o amava no dia do seu casamento. Peça a Deus que renove isso. 9º e penúltimo lugar, falta de intimidade sexual. Alguém tem aquela placa em casa? Stop! Opa, peraí. Sabe o que é interessante, irmãos? Nunca se falou tanto em sexo como em nossos dias. Você abre a revista, sexo. Você liga a televisão, sexo. Você vai ao cinema, sexo. Você vai no supermercado fazer alguma compra, passa na gôndola, tem revistas lá, sexo. Somos bombardeados de tudo quanto é lado. A nossa geração vive uma cultura profundamente erotizada. Mas é interessante, nunca se falou tanto em sexo e nunca se encontrou tanto problema sexual nos lares como em nossa época. A nossa geração está enferma. Muitos dos nossos lares estão enfermos. Muitos dos casais que chegam à igreja de mãos assim bem apertadinhas estão tendo problemas nessa área em casa. E nós precisamos pedir ao Senhor graça para vencermos isso, porque a intimidade sexual dentro do lar, ela é necessária e ela é importante para a manutenção da poesia romântica do casal. Há 3 recomendações rápidas que eu daria à luz da palavra aos irmãos essa noite. 1 Coríntios 7:3. O apóstolo Paulo disse: o marido pague à mulher o que lhe é devido, e da mesma sorte a mulher ao marido. Paulo está dizendo: o marido pague, a mulher pague. Se você não está pagando, você está em dívida. Paulo está dizendo que sexo no casamento é dívida. E sabe o que é interessante? Essa semana, estudando algumas verdades científicas, e foi dito e é dito que a única coisa que pode satisfazer o ser de forma trina, ou seja, fisiologicamente, emocionalmente e espiritualmente, é o sexo dentro do casamento. Então, se você não está dando ao seu marido sexo, você está devendo a ele, e ele está tendo dificuldade nessas 3 áreas. A satisfação plena, fisiológica, emocional e espiritual, vem da plenitude nessa área. Outro princípio bíblico, 1 Coríntios 7:14. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem no marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a mulher. Paulo está dizendo: o seu corpo não lhe pertence, mas pertence ao seu cônjuge. Então você não pode fazer barganha. Ou geladeira nova, ou essa semana não tem. Tem gente que faz essas barganhas esquisitas, irmãos. Se não tiver sexo, eu não vou te dar dinheiro para você ir no shopping, não. Nunca se brinca com essas coisas. 1 Coríntios 7:5. Não vos negueis uns ao outro, ou vos negueis um ao outro, senão por mútuo consentimento. Paulo disse por pouco tempo.
Porque tem aqueles crentes assim, muito consagrados, assim, essa semana eu vou me consagrar ao Senhor. Tem os maridos que de vez em quando saem com essa, ó, 40 dias de jejum, vou me consagrar ao Senhor. Nada disso, irmãos. Sexo é necessário na vida do casal. E à exceção de algum tempo de oração para se dedicar à oração, o casal não pode ficar se privando de desfrutar algo que Deus colocou lá para a bênção do lar. O apóstolo Paulo diz que a incontinência prolongada abre porta à interferência maligna. Você vai ser tentado e você estará sujeito à queda. 10º e último lugar, e eu vou terminar. 10 motivos que levam o casamento ao fracasso. E esse talvez seja o principal. Qual é? Falta de Deus. Perguntaram a um grande magistrado lá nos Estados Unidos, ao que ele atribuía ao grande número de divórcios. Ele pensou um pouco e disse: penso que é pela falta de religião. Ele está certo. A família está sendo destruída porque está faltando Deus no lar. Está faltando conceitos espirituais no lar. A família precisa voltar lá no Gênesis, no início de tudo. Porque sem Deus as coisas não podem funcionar. O princípio bíblico e elementar do Salmo 127:1 é esse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Deus precisa ser a base principal de um casal. Deus precisa ser a base principal de um casamento. E por falta de Deus, e aí eu quero abrir aqui um parênteses. O problema não é o mal. O problema não é o diabo. O problema não são os conceitos da sociedade que estão corrompidos. O grande problema é que está faltando Deus em casa. Porque se Deus estiver no lar, nem Satanás, nem a sociedade, nem nenhuma outra coisa poderá destruir o lar. Amém? Não é Satanás, é falta de Deus. O grande problema das pessoas hoje não é porque Satanás está agindo, é porque não estão buscando a Deus. Deus é a pessoa mais importante a ser buscada no contexto do lar. E eu terminar com 3 palavras finais para concluir esse sermão, e eu vou fazê-las rapidamente. Primeira, não confunda casamento com cerimônia nupcial. Não é bonito uma cerimônia nupcial? Salão enfeitado, tapete vermelho, flores, música, o pastor bem arrumado, tudo no jeitinho, não é? Mas casamento não é a cerimônia. Tem muita gente que se ilude, gasta milhões para fazer uma cerimônia de um casamento que às vezes nem dura. Tem gente que faz prestação de 4, 5 anos para pagar a festa do casamento e o casamento não dura 1. Se preocupam tanto com a festa, com a cerimônia e se esquecem do principal, o casamento, o lar, investir nessa relação. Segundo, não se case pensando em separação. Tem muita gente solteira aqui hoje. Perguntaram a um artista famoso esses dias por que ele não se casou de papel passado, ele apenas se ajuntou. Ele disse: porque é mais fácil para se separar. As pessoas hoje estão se unindo já com a ideia de separação na cabeça. Dr. James Camp disse que alguém que se casa com a possibilidade do divórcio na cabeça tem 50% a mais de possibilidades de vir a se divorciar. Nunca se case pensando em separação. E o mais importante de tudo, não exclua Deus dos seus projetos. Tudo que a gente vai fazer, Deus tem que estar lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O princípio bíblico é esse: nenhuma coisa que seja feita sem Deus vai prosperar. Nenhuma casa vai se manter de pé se a pessoa mais importante for colocada do lado de fora. Deus tem que ser a primeira pessoa em casa. A Bíblia está certa quando diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. A única relação a 3 possível é esta: Deus, o marido e a esposa. Se Deus estiver entrelaçado nesta união, podem ter certeza, a sociedade pode se corromper, as leis podem mudar, Satanás pode atacar, mas um cordão em que tem Deus como elo não se quebra.
A oração mais urgente nossa aqui hoje à noite é essa: Senhor, assuma a direção da minha casa. Deus, estabelece o teu trono em meu lar e no meu casamento. Se Deus estiver lá, meu querido, pode se preparar, vai ter sucesso, vai ter êxito no seu casamento, e é isso que eu desejo em nome de Jesus. Amém.